Começar então. Isso. Tá, bom dia a todos e todas. Nosso DGP mais perto de você para falar sobre um tema, né, Carol, muito solicitado, né, pelos servidores, né? Eu sei que muitos não tiveram a possibilidade de estar aqui de maneira síncrona, mas lembrando que fica gravado, né, esse momento e vocês podem acessar na nossa página lá da DGP. Tem o link somente do DGP mais perto de você e que tem todos que já foram realizados desde 2021, tá? Então, vai estar lá a descrição do tema para ficar mais fácil de vocês poderem acessar posteriormente, tá? Então, qual o objetivo, né, da gente trazer nesse momento, né, essa temática? A gente sempre tenta alinhar os encontros do DGP mais perto de você de acordo com as ações que a gente vai realizar, ou seja, o servidor tem a informação para depois não ter nenhuma dificuldade, né, na execução desse processo, como foi o atestado web, né, e a licença saúde que a gente fez em janeiro, porque a gente teve uma alteração em janeiro, então a gente já fez o evento antes para auxiliar o servidor nesse sentido. E dentro em breve a gente inicia, né, um novo momento, um novo ciclo, né, do PDP, em que a gente faz o levantamento das necessidades de desenvolvimento da instituição, e escuta, né, os servidores, as chefias, né, as necessidades institucionais, para que a gente possa traçar o nosso plano de ações de desenvolvimento para o ano de 2024, tá? Então, a Carol, claro, vai explicar todo o fluxo, né, técnico de como isso funciona, esse objetivo, porque a gente sabe que nem todo mundo tem a clareza, né, do que envolve, né, até chegar num processo de solicitação de uma licença capacitação, de um afastamento para qualificação, ou um curso mesmo, né, então, o que precisa, né, quais os requisitos e como que a instituição se planeja para que isso ocorra, tá? Então, isso a gente quer deixar claro para vocês hoje, nesse encontro, tirem todas as suas dúvidas, né, perguntem, porque a pergunta de um também ajuda o esclarecimento de outra pessoa e também nos ajuda, né, a trazer um maior número de informações a partir das dúvidas de vocês. Então, esse ano a gente vai ter, né, Carol, um olhar diferente, porque a gente tem a possibilidade de fazer um levantamento baseado também no mapeamento de competências que a gente encerrou, né, e apresentou o relatório para vocês em fevereiro. Então, a gente avaliou, né, a partir do mapeamento das competências das 125 unidades organizacionais do EFAL, quais são as lacunas de desenvolvimento, ou seja, a partir das competências necessárias para o exercício, né, das suas atividades, o que eu preciso aprender, o que eu preciso, né, me capacitar, né, me formar para ter um melhor desempenho das minhas funções. Então, isso a gente vai ter agora uma leitura diferente nesse período agora para 2024, tá? Então, o nosso objetivo é apresentar esse fluxo, né, para vocês, de como a gente vai fazer esse levantamento, como vocês participam, como vocês podem ser protagonistas nesse processo, né, e não acontecer depois que o processo acontecer, lá em 2024, né, quando a gente já tiver a validação do órgão central, lá do CIPEC, né, que é quem valida as nossas ações de desenvolvimento. Ah, mas eu não botei no PDP. Ah, mas eu queria fazer uma capacitação que não está prevista lá no PDP. Então, é por isso que é importante a gente se antecipar, entender como a gente participa, porque lá na frente, né, quando chegar em 2024, o processo fica mais complicado, tá, gente? Então, desejo um excelente evento, né, para todos vocês, que esse espaço realmente seja um espaço esclarecedor e depois compartilhem, conversem com os colegas, né? A gente gosta quando estou vendo que tem algumas coordenações, então é muito importante as chefias, né, levarem isso para os seus servidores, para as suas equipes, para que a gente realmente atinja um maior número de servidores e tenha um alinhamento dessas ações de desenvolvimento com as necessidades institucionais, tá? Então, a palavra está contigo, gente. Bom evento mais uma vez. Tá bom, obrigada, Adriana. Como sempre, a nossa chefe aí sempre estando conosco em todas, né? Não sei como é que ela consegue. Mas obrigada, viu, Dri? Bom, pessoal, essa é uma temática que envolve muito a nossa área funcional mesmo, né? Nós, como servidores, no nosso desenvolvimento dentro da instituição, a gente precisa estar ligado em algumas agendas, né?
que são necessárias, que a gente esteja registrando, que a gente esteja participando desses momentos, até para que a gente consiga compartilhar, né, com a instituição essas lacunas, como a Adriana falou, de capacitação ou de formação que a gente precisa preencher, né? Esse ano foi concluído, como ela falou também, né, o projeto de mapeamento das competências, né? Essas competências foram mapeadas e hoje a gente conta com um sistema que nos dá, que nos lista, na verdade, né? Coloca, assim, a nossa mão, a informação dessas competências que a gente precisa trabalhar com mais urgência, outras com menos urgência, né? O que se alinha mais com os objetivos estratégicos, o que realmente precisa ser trabalhado, né? Como vocês sabem, nosso orçamento nem sempre dá para cumprir, não dá, nem sempre não, né? Normalmente não dá para abarcar com todas as necessidades de uma só vez da instituição, então a gente se utiliza de alguns instrumentos, né, para que a gente possa fazer essas validações e também fazer optar, né, nas análises em como é que a gente vai colocar o nível de prioridade, na verdade, né, institucional. Eu vou fazer uma apresentação para vocês, né, para quem ainda não ouviu falar do PDP, né, vai ser algo mais instruir vocês do que é o PDP, na verdade, de onde ele vem, né, quais são as fases do PDP, como é que a gente faz, qual é o sistema que a gente usa, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem ir falando, tá? Como eu vou apresentar, a minha tela não vou conseguir ver o chat. Então, se alguém puder me ajudar aí no chat, dizendo, olha, tem uma dúvida aqui, que aí eu, tá? Ou então fala, levanta a mão e fala, tá certo? Então, eu vou apresentar aqui. Vocês já conseguem ver? Sim. Sim? Pronto. Certo. Quem nunca ouviu falar do PDP, que está aqui com a gente? Tem alguém que nunca ouviu falar do PDP? Rodolfo, é? Eu estou tentando, botei aqui no celular, minha gente, por isso que... Certo. Gente, o PDP, ele faz parte da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, o PNDP, né? E ele foi criado com o objetivo de promover esse desenvolvimento dos servidores públicos, agora nas competências necessárias, né? Tem documentos, inclusive, que o governo federal já emitiu, falando quais são as competências que eles consideram transversais, competências que são necessárias lideranças serem desenvolvidas, tem muito material, né, sobre esse assunto, né? O decreto, a base legal do PDP é o decreto 9.991, de 28 de agosto, né, que fala justamente sobre essas políticas nacionais de desenvolvimento, né, na administração pública, e a Instrução Normativa 21, que estabelece as orientações mais específicas, né, sobre a questão do PDP e como é que a gente tem que trabalhar com eles. A origem é justamente o plano de desenvolvimento, do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, é o PNDP, como eu falei. Ele é basicamente um braço, né, uma peça muito importante do PNDP, porque é dentro dele que as ações de desenvolvimento vão estar descritas, né? Então, anualmente, todas as instituições são obrigadas a elaborar esse documento. Então, é um documento que é elaborado não só pela gestão de pessoas, tá? Mas por todos os setores e unidades que pertencem aos institutos, às universidades, a todos os órgãos federais, onde vão ser descritas as necessidades de
capacitação ou de desenvolvimento. Então, o PDP, ele é o instrumento principal do PNDP. Então, lá vai constar as necessidades de desenvolvimento e essas ações de desenvolvimento, né? Então, mas o que é que a gente quer dizer com essas necessidades? O que é que são essas necessidades, né? Na verdade, a necessidade é uma lacuna. Então, a gente, quando precisa fazer um curso, ou a gente se interessa em fazer alguma coisa que precisa, alguma atividade que precisa de alguma formação, né? Essa distância de onde a gente se encontra sem o conhecimento, né? E o que a gente vai percorrer para poder adquirir aquele conhecimento, eles consideram isso esse é chamado de lacuna. Essa lacuna é a diferença, como ele coloca no decreto, o desempenho esperado do desempenho atual, né? Então, essa diferença é que a gente vai preencher com o desenvolvimento, que pode ser uma capacitação, pode ser uma qualificação, né, que se encaixa também com cursos de aperfeiçoamento e de acordo com o que se espera, é que se determina que tipo de atividade de desenvolvimento é que vai ser encaixada ali, né? O que são necessidades transversais, né? A gente sabe que a necessidade é essa lacuna, né? Mas o que ocorre em vários outros grupos, ou que acontece com frequência em todas as unidades, aí a gente chama de necessidade transversal. Essa necessidade transversal é uma necessidade que vai aparecer não só aqui na reitoria, por exemplo, mas vai aparecer no campus São Miguel, vai aparecer no campus Maragogi, no campus Arapiraca, e assim por diante, certo? É uma necessidade comum às múltiplas unidades. Quais são os principais instrumentos do PNDP? Né? Um eu já falei para vocês, que é o PDP, né? E eles consideram assim, nós elaboramos o PDP e encaminhamos ao CIPEC. Encaminhado ao CIPEC, eles fazem a consolidação desse plano, né? E nos encaminha novamente um relatório informando que o plano está ok. Ou seja, o que eles analisaram, dizendo como o plano pode ser executado e o que eles podem fazer até esse ano, o que é que eles fazem? O que ele pode ofertar como escola de governo para compor o nosso plano. Então, eles encaminham, por exemplo, o plano, dado ok, a análise do que a gente mandou de necessidade, e já encaminha também que tipo de cursos eles podem ofertar por meio da ENAP e outras escolas de governo, né, para auxiliar na execução desse plano. A gente dá um ok e começa a execução do plano. Esse plano, quando começa a ser executado, a gente vai ter que, todas as instituições têm que ir registrando todas as ações de desenvolvimento que acontecem durante o ano. Então, se for uma licença capacitação, se foi um afastamento para qualificação, para doutorado, mestrado, se foi um curso, se foi um evento, um congresso, tudo isso, todas essas ações de desenvolvimento ficam registradas na capacitação, porque a gente vai colocar no CIPEC, que é o sistema do órgão central. Então, a gente informa ao CIPEC o que foi feito, né, dentro do plano que foi elaborado por nós mesmos, e enviamos para ele, todo final do ano, a gente faz toda essa composição desse relatório e envia para a Central CIPEC. Eles fazem da mesma forma, analisam o nosso relatório, vê se tem alguma inconsistência e devolve dizendo que o relatório está ok, e aí a gente já passa para a execução do próximo relatório, né? Então, todos os modelos, todos os métodos, ferramentas, trilhas, tudo tem que ser em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo CIPEC. Alguma dúvida, minha gente, até aqui? Estou correndo, estou falando demais, como é? Tá tudo certo até aqui? Oi? Ok, tudo certo. Tá, ok. Então, dentro do IFAL, eu estou colocando IFAL, mas em todas as instituições trabalham mais ou menos da mesma forma, tá? Como é que a gente elabora aqui, né?
a gente sabe que a nossa agenda com o PDP é anual, certo? Então, ele deve ser elaborado anualmente, com todos os registros das necessidades, né, dos nossos servidores. Carol, esse registro, ele tem que ser exatamente de todos, fio por fio. Gente, infelizmente, a gente não consegue abarcar com todas, 100% das necessidades. Então, o que é recomendado, né, para que a gente faça? A gente tem que se reunir na nossa equipe, a gente tem que fazer o nosso planejamento do que é essencial ser trabalhado aquele ano, né, ou algum projeto específico da equipe, ou, enfim, algum objetivo que está sendo mirado para aquele ano, né, que é necessário aquela capacitação, que é necessário aquela implementação, que é necessário aquele aprimoramento, né, então, a gente faz a reunião com a equipe e determina que aquele curso, né, vamos fazer vamos participar de tal congresso, então aquilo tem que estar definido para aquele ano. Fulano vai sair para capacitação, outro vai sair para qualificar, então tudo isso tem que estar no planejamento da equipe para ser informado no PDP. Não exatamente assim, ele vai sair para qualificar no curso tal, mas dizer assim, que a necessidade da qual ele vai sair para poder suprir, por exemplo, nós temos a necessidade de trabalhar melhor com mapeamento de competências. A gente precisa fazer o mapeamento de competências. Para a gente mapear competências, a gente tem que conhecer o processo de mapeamento de competência. Então, a gente precisa capacitar as pessoas que estão, por exemplo, dentro do desenvolvimento da CDCP, que elas precisam ter um curso na área de mapeamento de competências, para poder entender esse processo. Então, para esse ano é nosso objetivo, então, todos vão ser capacitados. Então, a nossa necessidade vai ser realmente de criar conhecimento na área de mapeamento de competências para implementação no IFAL, por exemplo, seria uma necessidade nossa. Então, diante dessa necessidade, a gente gera o curso de gestão por competência ou de mapeamento de competência para a equipe, certo? E a CDCP, né, também é a responsável nesse processo pelo levantamento das necessidades, né, de todo o órgão, né, a gente fica conversando com as CGPs, mas, na verdade, cada equipe também é muito responsável pelo que está apresentando, né. E, quando a gente finaliza toda essa pesquisa, a gente encaminha para a autoridade máxima, que é o reitor, né, no nosso caso. Então, isso é feito tudo com sistema informatizado. Vocês conhecem, eu não sei se já ouviram falar do CIPAG Web, é uma ferramenta nossa. Inclusive, a gente, antes mesmo da Central CIPEC começar a trabalhar com o sistema, a gente já fazia isso, uma coisa muito legal, né? E assim, uma metodologia bem parecida com o que com a Central trabalha, né? Então, assim, a elaboração funciona mais ou menos dessa forma, né? Ainda vou detalhar mais. Quais são essas etapas, né? Eu falei mais ou menos assim, mas vou falar de novo. Como eu falei, né? Então, quando abre o período para o PDP, a gente já pede que as equipes se reúnam, né? Que a gente faça o levantamento dessas necessidades, que faça essa triagem, né? Que cada servidor pode cadastrar, todos os servidores podem cadastrar, mas que o ideal é que uma pessoa fique responsável, né, por sua equipe para cadastrar, né, e depois depois que a equipe cadastra, a chefia tem que ir lá homologar todas as necessidades dentro do CIPAG Web, né. A CDCP analisa essas necessidades que foram encaminhadas e homologa essas demandas que foram encaminhadas, né? Como é que a gente vai fazer essa análise? Ano passado, a gente fez, baseado nos objetivos organizacionais, enfim, das questões que estavam postas, institucionais. Esse ano, nós vamos usar uma coisa a mais, além dessas, que é a competência,
Ou seja, hoje a gente tem mapeado todas as competências que precisam ser trabalhadas dentro do Instituto Federal. Vocês participaram dessa pesquisa também, e todo o nosso trabalho do PDP, de levantamento para o ano de 2024, vai ser baseado nas competências. E depois de todo o trabalho, sempre é obrigatório que seja passado também para a autoridade máxima do órgão, né? Então, o órgão central, todo esse processo foi feito internamente, dentro do IFAL. Fora do IFAL, a gente manda para a Central CIPEC, né, que envia isso para a INAP. A INAP também analisa, que é o feedback que eles dão é do que eles podem ofertar como cursos dentro do que a gente colocou lá, né, de necessidades. Então, o órgão central publica o relatório, né, e faz a devolutiva para todos os órgãos, né? A gente faz a análise, no ano passado foi até o dia 30/11, mas esse ano a gente não sabe ainda qual vai ser o prazo, porque normalmente é no primeiro semestre que acontece isso, esse planejamento. No ano passado ocorreu no segundo semestre, não sabemos esse ano quando é que vai acontecer de novo, né? E só após essa devolutiva que a gente pode executar, tá? Existem agendas de revisão desse PDP, ou seja, não coloquei uma necessidade que era importante de participação aqui, não coloquei, esqueci, ou então coloquei, mas alterou alguma coisa, isso tudo vai poder ser alterado, tá? E essas agendas a gente vai abrir para que vocês consigam fazer. Até aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, está tudo bem, professor. Pronto. Aqui mais um resumo por cada ator do processo, certo? Então, os gestores, eles precisam reunir suas equipes para levantar essas necessidades, e eles precisam analisar e homologar as necessidades que são lançadas também por suas equipes no CIPAG. Os servidores, eles precisam ter conhecimento do manual também, dos cadastros. É bem simples, gente, o manual, muito simples mesmo. Elaborar essas necessidades junto com a equipe e lançar essas necessidades. A DGP, que é e a CDCP, ela analisa esses dados, né, que estão no CIPAG Web, homologa as necessidades, gera o PDP e encaminha para o dirigente máximo. E o dirigente máximo recebe para análise e aprova. Né? Aprovando, já encaminha para que a gente faça, executa, né? Para a gente poder executar. E depois a gente encaminha para o CIPEC. Enfim. Aqui eu já tinha falado para vocês, né, que o órgão central faz. E CIPAG Web, essa é a ferramenta que a gente usa, tá? Anualmente, tem alguns que usam isso, o CIPAG para emissão de portaria, para trabalhar com questões da folha. Nós, servidores, o restante da galera, trabalha um pouco também nessa questão do PDP, aqui internamente. Então, esse é o sistema, tá? Esse aqui é o endereço, CIPAG. Se você colocar no Google CIPAG Web IFAL, ele já aparece para você o link, tá? Para os servidores que nunca entraram, precisa fazer um cadastro, certo? Coloca aqui em entrar e cadastrar. Quando você clicar em cadastrar, vai aparecer essa tela aqui. Então, você vai usar o seu endereço institucional, tá? E vai finalizar o cadastro conferindo o seu e-mail. Então, você vai lá, coloca aqui seu e-mail institucional, confirma, e quando você receber código, você vai ter que ir lá no seu e-mail para confirmar. Depois, quando você fizer seu cadastro, você consegue logar. Logando no sistema, você vai atentar para os dados funcionais, certo? Porque, às vezes, você vai estar lotado. Servidores que foram recentemente removidos, pode estar com a lotação errada, certo? Então, essas questões que vocês podem pedir para corrigir. E aí, você pede aqui, tem logo na lotação, ele vem ao lado,
né, solicitar a modificação. E aí você pode fazer. Logo que você fizer essa alteração, aqui em cima, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, embaixo, um menu aqui, que tem abrir relatório, tem levantamento. Vocês clicam em levantamento, aí vem PDP, em cima aqui tem Cipag Web o nome, e aqui PDP e levantamento. Clicando em levantamento, isso aqui já é para participar da elaboração das necessidades de desenvolvimento, certo? Você entra aqui no PDP, em levantamento, já aparece aqui, tá vendo? Ó, plano de desenvolvimento de pessoal, porque esse aqui é do ano passado, identificação de necessidades. Existem alguns passos para você cadastrar a sua necessidade. Então, a identificação da necessidade, eu não vou ser bem detalhada, assim, porque esse não é o treinamento para vocês cadastrarem, certo? Mas só estou mostrando no Cipag Web como é que funciona, como é que acontece. Então, você identifica a necessidade, depois você coloca os dados dessa necessidade, ou seja, o que é que você efetivamente está precisando. Está precisando ampliar o seu conhecimento, está precisando criar realmente, você não conhece nada daquilo. É isso que você vai descrever, né? Qual é o recorte do tema, qual é a área que você precisa trabalhar, tudo isso vai ser aqui nos dados dessa necessidade. Mais informações, né? Se você pretende cursar, o que é que você pretende fazer, se você quer uma licença capacitação, se você vai sair para qualificar, vai fazer um mestrado, um doutorado, se você vai para alguma ação de desenvolvimento nacional, se você vai precisar de diárias, isso tudo é para colocar aqui, tá? Se você vai precisar apenas do seu afastamento em serviço, se você vai precisar da licença capacitação, como eu já falei, né? Isso tudo são nessas mais informações. E, por último, diante o Instituto suprindo essa necessidade, que resultados podem ser gerados, né, para o Instituto? Então, isso tudo tem que ser descrito também. Então, que nível de esforço de aprendizagem que vocês vão precisar, né? Qual capacidade vocês vão desenvolver? Então, isso tudo está aqui, né? Terminando isso tudo, aperta em concluir o formulário e ele já vai apresentar um resumo para vocês, que é esse aqui, ó, revisão do levantamento. Então, leu tudinho aqui, eu fiz até só para a gente ver como fica, né? E aqui eu fiz e clica que está ciente, né, que é um levantamento, e confirma na resposta e enviar. Diante disso, vai aparecer essa tela aqui, que é a tela dos seus pedidos, certo? Então, todos os pedidos que são gerados pelo servidor, ele fica lá, tá vendo, em análise, tá vendo a situação? É uma situação que está em análise. Em análise por quem? Pela chefia, certo? Ela está primeiramente pela chefia, depois fica em análise pela CDCP-DGP. E aí vocês conseguem ter um feedback disso quando a gente finaliza o documento, ou acompanhando em meus pedidos. Porque esse documento, ele pode voltar para o servidor para pedir correção, certo? Ele pode dar continuidade para as próximas etapas, né? Que seria realmente de entrar no documento. Esse documento fica onde, Carol? Esse documento, gente, fica aqui. Eita, peraí. Não acabei não, viu? Peraí. Deixa eu abrir aqui. Na página da CDCP, eita, peraí, que não tá... Peraí, viu, gente? Eu vou ter que parar e colocar aqui outra tela, só um minuto, tá? Pronto. Aqui, no site do IFAO, né, se vocês colocarem também no Google PDP IFAO, vai aparecer essa página aqui, tá? Que é do PDP. Então, quando vocês estiverem aqui nessa página, ele vai ter todas essas informações que eu passei para vocês. Definição, base legal,
a elaboração, tá vendo o link de como faz o cronograma aqui de elaboração do PDP de 2023, que agora a gente está em execução, tá? A manifestação técnica que o CIPEC deu sobre o PDP 2023, e aqui, PDP vigente. No PDP vigente, né, vocês colocam, vocês estão aqui, ó, de acesso à planilha, tá vendo? Ó, Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Aqui são orientações de como é que vocês imprimem isso, porque para tudo vocês precisam pôr qual é o trecho do PDP que vocês estão atendendo, né? Quando vocês pedem uma licença capacitação, por exemplo. Aí, vamos lá. Vou clicar aqui para a gente simular, né? Então, aqui, a gente está aqui com o plano de desenvolvimento, certo? Eu sou da área de administração. Então, aqui eu tenho vários recortes de tema, certo? Alguns mais gerais, alguns bem específicos, tá? E eu vou aqui, orçamento público. Vamos lá. Então, eu escolhi, eu tenho que fazer uma capacitação em orçamento público, porque eu trabalho com isso, e eu tenho um curso para fazer nisso. Então, eu vou... É bem isso mesmo, é uma coisa, nem parece que é isso, né? Coloco aqui, imprimir, células selecionadas, e já gero o PDF do que eu vou colocar dentro do meu pedido de licença capacitação ou participar de um edital de afastamento, certo? Assim aparece o dia, a hora que você imprimiu, aparece as informações necessárias para quem vai fazer a análise do pedido, né, ver o que aconteceu. Pronto. Carol, eu não coloquei, não cadastrei no ano passado a minha necessidade, mas eu vi que tem um colega que tem essa necessidade, que colocou, né, uma área que colocou, e eu gostaria de utilizá-la, né, porque eu preciso disso. Acontece muito isso na área de orçamento, por exemplo, né, suprimentos, enfim, principalmente questão de legislação, né, a gente vê que tem uma duplicação de muitas necessidades por conta disso. Então, esse aqui ainda está com necessidades que estão bem parecidas. A gente vai fazer, na próxima revisão, vamos enxugar isso, né, juntar essa necessidade. Então, se há aquela necessidade, e aquela necessidade de um outro setor que colocou, que cadastrou, e contempla a sua área, você pode sim usar. Porque, na verdade, quando a gente descreve essas necessidades, a gente descreve essas necessidades institucionalmente, né? Não é a necessidade exatamente de A ou B, mas sim para que aquela área desenvolva especificamente também naquele ponto, né? Naquele recorte central, geral ali. Então, pode utilizar, certo? Então, é aqui que vocês acompanham todas as necessidades que tem no Instituto Federal para a gente trabalhar, né, esse ano. Vocês veem que são muitas, né? Minha gente, tem alguma dúvida? Estou aqui falando, parecendo uma matraca. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Olá, aqui é Fernando de Arapiraca. Oi, Fernando, pode falar. Não, eu não sei se você já falou, não vi no início, mas a questão dos prazos. Você vai abordar quando a gente tem que fazer o quê? Cada coisa. Certo. Quando a gente abre o prazo para o PDP, como é que chama? Elaborar as necessidades, né, que a gente precisa cadastrar, a gente faz uma campanha, a gente informa todos os campos, manda e-mail institucional, manda e-mail para o e-mail institucional, colocamos informativos no site, fazemos, enfim, a gente fala por todos os canais, né? Esse ano, todos os anos era no primeiro semestre, foi isso que eu até falei, mas que no ano passado, especificamente, foi no segundo semestre. Por isso, a gente ainda não sabe exatamente quando é que eles vão abrir essa agenda para a gente começar o cadastramento realmente da necessidade, certo? Mas fiquem atentos ao e-mail institucional, que a gente sempre vai encaminhar as novidades, as notícias por lá, né? E pelo site da instituição também. Perfeito, obrigado. Por nada. Mais alguém?
Gente, tem mais alguma dúvida? Professora, é muita informação para um primeira apresentação assim. Aí a dúvida ela fica, eu acho que depois, cada camp, né, fazendo Sim, a reunião interna para se aprofundar nessas informações que você está passando e até para alinhar, né? é. Alinhar as estratégias e tudo mais, né? Para a gente tomar posse mesmo dessas informações, porque assim é muita coisa e aí você fica meio Perdido, no né? gasoso, no estado gasoso, tentando pegar e não consegue, né? Mas veja só, não se preocupem, porque quando a gente iniciar o processo, a gente vai dando prazo para cada etapa dessas que eu falei, entendeu? Então, a gente vai Uhum. dar as instruções, aí diz, ó, gente, agora a gente está no período de fazer as reuniões, aí todo mundo vai se reunir com as equipes, e aí tem um prazo para aquela reunião dar um resultado. Aí agora é o prazo para o cadastro, né? E aí a gente, para cada fase dessa, a gente vai instruir como é que vai funcionar Tá bem, até a tá reunião, bom, gente, cara. viu? Não se Tá, preocupe, não. obrigado. Tem um colega aí que está com a mãozinha aí querendo perguntar alguma coisa. Pode Vou falar, sair. isso só aparece como coordenação de gestão. Pode falar. Oi? Coordenação de gestão de pessoas, e eu não vi o resto que estava escrito. É do Campo São Miguel. Ah, tá. Tenho aqui do Carlos Miranda. Estou sem áudio, mas gostaria de saber se no preenchimento do ano passado que a gente fez está em análise o nosso pedido ou não. Olha, no ano passado já foi analisado, né? Então, já passamos pela fase de todas as análises já está em execução. Esse PDP que eu mostrei a vocês, que está na página, já é o que está em execução, que a gente fez ano passado, para execução esse ano. Então, ele já está valendo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu, ah, não. Tem mais dúvida aqui no chat, não. Mas a CGP de São Miguel queria falar? Foi isso? Eu acho que não, Carolina, eu acho que foi engano. Ah, tá bom, Thalita, tá joia. Também gostaria de saber se vocês vão proporcionar cursos pelo IFAL. Sim, nós vamos. Agora, seguindo o que está dentro do decreto, a gente vai seguir o mapeamento de competências, né, como documento norteador também, né, de priorização, porque o que é que acontece quando a gente mapeou as competências? A gente começa a identificar as lacunas, né, e esse cruzamento do mapeamento com o que é solicitado e levantado pelas equipes, a gente vê o nível de priorização, assim, qual é o que está mais latente, né, o que está mais, e aí a gente vai começar a ofertar assim. Inclusive, gente, a INAP já tem vários cursos com inscrições abertas. Se vocês se interessarem, eu vou até pedir para que a gente publique isso dentro do nosso site e encaminhe para o e-mail de vocês, né? Esses cursos que estão abertos são cursos interessantes, né? Cursos também baseados no levantamento de necessidade de todos os órgãos públicos federais, né? E que podem, muitas vezes, estar aí atendendo a necessidade de vocês prontamente, né? Então, eu vou encaminhar. E uma coisa que é muito importante, que a gente fala muito do levantamento das necessidades, mas na hora da execução a gente esquece, é a comprovação de quem participa das ações de desenvolvimento. É importantíssimo que a gente comprove, mesmo que a gente faça pela ENAP ou por alguma escola de governo, a gente precisa informar o setor de capacitação para que a gente possa informar o governo, né, todas as ações que estão acontecendo, inclusive as de iniciativa pessoal, né, particular, como essa, porque a ENAP a gente não tem esse, como dizer, né, para o servidor, na verdade a capacitação a gente oferta, mas fica a critério do servidor aceitar ou não. Então, se vocês participarem de algum curso da ENAP interessante, acharem que realmente o curso foi bom, dá um ok para a gente, manda para a gente um feedback para a gente também
partilhar com os outros amigos, né, com os outros colegas da área. Aqui, eu, como técnico de laboratório, gostaria de participar de cursos de atualização. Certo. No ano passado, Carlos, vocês fizeram um registro de necessidades da área de vocês? Você é técnico de laboratório de que área? Meio ambiente. Verdade, eu vi. Eu vi sim, vários registros de meio ambiente. Mas seria o quê? Atualização, você fala o quê? Especialização? Ou cursos? Certo. Então, vocês podem mandar para o e-mail da gente, da cdcp@ifal.edu.br, porque, assim, quando a área é muito específica, né, a gente precisa de auxílio das áreas, né, para a gente localizar quais são como é que chama, os cursos que realmente estão mais latentes naquela necessidade. Então, se você puder, encaminhe para a gente por e-mail, viu? Carolina, Ou, pois não. você Pode falar, citou, Bruno. você citou a ENAP, aí eu fui dar uma olhadinha aqui, realmente tem Aham. alguns cursos interessantes e aí eu fui olhar até a parte de edição dos dados, ver se tem algum problema, tem alguma pendência. E verifiquei que tinha. Aí eu queria saber se vocês corrigem pela DGP ou é diretamente com o site. É diretamente com o site. Com o site, né? Certo. Infelizmente, é. Que ele não Você permite eu pode editar. mandar, não tem nenhum local para, porque geralmente tem a secretaria do curso. Aí você encaminha o Vou procurar questionamento. aqui, então. Tá certo, muito obrigado. Por nada. Gente, mais alguma dúvida? Carol? Oi? Oi, tem alguém falando? Tem o Júlio? Não? Júlio, é você? Isso. Eita, que eu não estou ouvindo, está muito baixinho, Júlio. Vocês estão ouvindo o Júlio? Tá melhor agora? Está bem baixinho, mas ainda dá para ouvir. Dá para ouvir. Eu tenho uma pergunta a respeito da licença capacitação. Pois não, pode fazer. A licença capacitação só pode ser tirada a cada 5 anos e caso não seja tirada dentro desse período, se perde esse tempo ou acumula? É o seguinte, a licença capacitação, você precisa, para adquiri-la, você precisa ter 5 anos de efetivo exercício, certo? Adquirindo, você tem os próximos 5 anos para retirar ela. E pode ser parcelada em até 6 vezes, de 15 dias. Então, você passando esses outros 5 anos, você perde o direito desses 5, mas já adquiriu mais 5, entendeu? A cada 5 anos você tem direito a 3 anos, mas você só tem 5 anos para tirar. Entendi. Entendeu? Outra pergunta ainda nessa linha. A licença capacitação para tirar, é necessário que o curso ele esteja no PDP ou só são os cursos que a lei prevê? Tem que estar no PDP. Tem que estar no PDP, tem que estar alinhado com sua atividade laboral e tem que estar, como é que chama? Tem que estar alinhado também com a sua chefia, com a sua equipe. Entendeu? Sim, ok. Obrigado. Por nada, Ju. Para parcelar, aqui no chat tem, o Carlos disse, essa de parcelar a licença é novidade. Pode sim, parcelar em até 5 vezes. Pois não, Luiz, pode falar. Carolina, bom dia, mais colegas também. Uma Sim. dúvida. Por exemplo, eu estava olhando a planilha também, né? E eu vi lá que tem demandas de gestão pública, por exemplo.
Sim, Aí vamos supor que, fazendo só uma suposição, tá? Eu tenho tá. interesse em fazer um pós-doutorado e eu posso fazer esses encontros na instituição que eu vou semestralmente, ou a cada 3 meses, e eu posso pedir uma licença, né? Capacitação. Sim. A demanda teria que estar lá bem explícita, que é pós-doutorado na área de administração, na área de gestão pública, ou essa informação que a gente tem aí no PDP de gestão pública abarca já isso. Isso. Na necessidade, a gente tem, na hora de escrever, se a gente está numa educação, se a gente quer o curso de educação estruturada, que eles chamam, que é justamente o doutorado, o mestrado, né? Ou uma graduação, dependendo do cargo que você esteja. Então, para isso, precisava ser gestão pública e essa questão do doutorado. Teria que estar classificado como o doutorado, Teria, pós-doutorado, né? Tá. teria. Mas tem, viu? Tem, né? Tá bom. Tem. É muita informação lá que tem. Vou dar uma olhada. É verdade, é verdade. Mas obrigado. Por nada. Deixa eu ver no chat aqui, minha gente. Ó, a licença capacitação tem que ser solicitada com no mínimo de 30 dias, tá? Tem gente que pede com 6 meses de antecedência. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, que a gente fica abarrotado de processo. Então, o ideal é que seja 30 dias mesmo, nem no dia, nem com bastante antecedência. 30 dias é o ideal. A parcela mínima são de 15 dias. Pode ser 6 vezes de 15 dias. E você pode tirar durante os 5 anos. Não precisa tirar também tudo no mesmo ano, no mesmo período, entendeu? Pode tirar 15 dias, pode tirar durante esses 5 anos, 15 dias num ano, 30 em outro, e assim vai. Agora, a licença capacitação é solicitada pelo SOGOV. A licença capacitação ela é solicitada pelo SOGOV e pelo CIPAC. É SOGOV. Entra lá no SOGOV, já está tudo bem certinho, assim, porque estava dando muito erro ano passado, mas agora já normalizou. Mais alguma dúvida? Então, se eu entendi, a gente pode pedir licença e cursar disciplinas? Não, veja só. Luiz, você falou isso, Luiz. Veja só, para a licença capacitação não é para cursar disciplinas. A licença capacitação, ela pode ser retirada para qualificar, para, como é que chama? E para escrever a dissertação, ou a tese. Isso, as parcelas precisam ter no mínimo de 60 dias entre um e outro. Entre um pedido e outro. Mais alguma dúvida, pessoal? Gente, vocês estão aí? Sim, Carol. Tem mais alguma É dúvida? porque é muita informação, entendeu? Aí a gente fica assim, assustado, né? Não, mas não se Assustado. assuste, não. É. Não Então se é isso assuste, aí. não. A Vamos, gente está vamos aqui com para isso. calma, né? Com calma vai ter o período direitinho, né? Vai, mas é para Cada todo mundo campo ficar atento, vai se porque estruturando. porque muita gente não conhece, né? Muita gente não às vezes a gente vai na DGP, conversa com a DGP, as pessoas ficam, mas o que é isso? Nunca ouvi falar, né? E aí a gente Uhum. fica, como é um instituto que é grande, né? A gente tem muita gente trabalhando, então, em áreas, e é geograficamente também separadas, então a gente tem que ficar falando até que as pessoas realmente se apropriem, né, do PDP. E
entendam a necessidade e a importância de participar. Ok, ok, obrigado. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato com a CDCP, tá? Tem o WhatsApp da CDCP, que vocês podem entrar em contato a hora que quiser, assim, mas a resposta vem nos horários de trabalho. Mas vocês podem entrar em contato. Vocês já têm o telefone, o WhatsApp da CDCP? Não, se puder botar aí no chat. Vou colocar. Deixa eu ver aqui. Vou copiar e colar aqui, peraí. Vou colocar aqui no chat. Aí vocês podem mandar mensagem, a gente responde, tá certo? A gente fica bem disponível pelo WhatsApp, porque é mais fácil da gente responder, né? Coloca link, a gente consegue conversar com mais tranquilidade, né? Ó, Edson, bom dia! Bom dia, minha chefe. Ó. Então, a gente está disponível, gente, lá no Zap, tá certo? No e-mail também, podem mandar, ligar, enfim, fiquem à vontade. Então, é isso. Um abraço aí para todos. Ok, Carol, um abração. Obrigado. Fiquem atentos aí O e-mail, né? às agendas, tá certo? E ao e-mail institucional. Tudo certo. Muito obrigado. Por nada. Tchau, gente.